a gente teve vários momentos da história em que as pessoas se afastam do Yiddishkeit, do judaísmo. Infelizmente, não preciso ir muito longe, posso ir até no período da própria Torá. A gente vê que pouco depois da entrega da Torá, a gente vai ter o episódio do bezerro de ouro. E o episódio do bezerro de ouro, com certeza, foi um erro. Foi um grande pecado que o pessoal fez, tá bom? Não foi o povo todo, foi só uma parte, e mais ainda os egípcios que estavam dentro do povo de Israel, tudo bem. Mas houve um afastamento do povo de Hashem. Depois, na história da gente, a gente vai ter períodos onde a Torá diz, e o povo não fez o que era bom aos olhos de Hashem, e aí eles foram perseguidos, e aí então veio um juiz ou uma juíza e salvou o povo. Então, a gente vê períodos em que as pessoas, o povo de Israel, cumprem mais ou às vezes cumprem menos. Mas cumprir mais ou cumprir menos é relativamente humano. O ser humano não é perfeito. A gente às vezes capricha mais e às vezes a gente capricha menos. Então a gente pode errar. Isso aconteceu ao longo da história, perfeito. A partir do momento em que você diz que o errar é certo, e não que eu errei porque eu não tenho vontade de fazer o que é certo, e sim eu justifico o que é errado. Eu digo que não, não, não. É isso que Deus quer. Deus não se importa com tantos detalhes. Então, no momento em que a gente começa a justificar o erro, a tentar explicar que o erro, na verdade, é um acerto, aí a gente se afasta muito mais de Hashem. Porque eu não estou apenas deixando de fazer o que é certo ou fazendo alguma coisa errada porque eu tenho uma fraqueza, porque eu não sou perfeito, porque nem sempre consigo manter o mesmo padrão, o mesmo nível de comprometimento com Hashem, com a Torá, enfim. Não. Agora eu estou querendo criar uma espécie de nova Torá, uma Torá humana. E isso foi o que começou a acontecer em etapas variadas na época do segundo Beit HaMikdash. Então nós comentamos que primeiro surgiu um grupo estranho, que eram os samaritanos. Eu acho que a gente já falou sobre isso em outras ocasiões, comentei até no hospital. Esses samaritanos, nós comentamos antes, foram não-judeus, um povo que foi conquistado pelos babilônios, que foi extraído da Babilônia, da Mesopotâmia, enfim, daquela região, e levado à força para morar em Israel. Então, eles, na verdade, vinham de uma região na Babilônia, que chamava-se Kuta. Nessa região, esse povo foi conquistado, eles foram tirados de lá e levados para Israel. Esses que foram depois chamados de samaritanos, passaram a viver na região que seria Shomron, ou Samaria, tá? Por isso que eles foram conhecidos como samaritanos. Eles não eram judeus. A gente comentou que eles tinham sido perseguidos por leões durante o período, estavam assustados, eles queriam saber como servir os deuses da terra, que eles entendiam que era assim, acharam o Yehudi, conseguiram aprender alguma coisa de Torá, e eles começaram a cumprir Torá do jeito que eles achavam que tinha que cumprir, e isso salvou eles dos leões. De alguma forma, eles abandonaram a idolatria e eles foram poupados de serem castigados. Eu vou fazer um pequeno parênteses aqui para explicar um detalhe que talvez eu não tenha explicado em aulas anteriores. No período do Beit HaMikdash, da época do primeiro Beit HaMikdash e até a época do segundo Beit HaMikdash, a relação de Deus com a gente, de Hashem, com o povo de Israel, era muito intensa, muito próxima, o que tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Eu explico. Quando eu digo intensa, é revelada. Via-se muito mais milagres acontecer naquele período, você tinha profetas, como a gente mencionou, até o início do segundo Beit HaMikdash, então havia uma relação muito mais aberta, visível, da gente com Hashem. O que significa que a cobrança também era muito maior. Em que sentido? Se a gente está vendo milagres acontecer, se a gente está vendo profetas trazendo a mensagem de Hashem para a gente o tempo todo, alguém não cumprir a vontade de Hashem propositadamente nesse período é muito mais grave do que hoje em dia, em que a gente não tem essa relação tão visível e intensa com Hashem, pelo menos aparentemente. Então, o castigo também, naquela época, era muito mais imediato. O povo foi exilado, o Beit HaMikdash foi destruído, e, curiosamente, até os Goyim, até os não-judeus, que foram levados para a terra de Israel, esse povo de Kuta, esses samaritanos, também foram castigados. Mas veja bem, por que os não-judeus seriam castigados se aparentemente eles não eram judeus? A questão da relação da gente com Hashem é uma coisa muito íntima entre o povo judeu e Hashem. Por que esses não-judeus que estão vivendo em Israel, de repente são atacados por leões?
que grande pecado que eles estavam fazendo, ou por que eles teriam que ser castigados. Afinal de contas, o tempo todo a gente está falando da relação da gente com Hashem, e não de Hashem com os outros povos. Tá? E aqui surge, então, uma nova situação, onde você tem um povo não judeu vivendo na terra de Israel, que é um lugar onde a presença de Hashem é muito visível, principalmente naquela época. O que eles faziam de errado? Então vamos lá. A relação da gente com Hashem está baseada em 613 mitzvot. Ou seja, a Torá nos diz, você encontra claramente na Torá, a gente se relacionar bem com Hashem, eu preciso cumprir essas mitzvot que estão na Torá, que são o que marca o relacionamento da gente com Hashem. Mas na mesma Torá, a gente vai encontrar que Hashem também tem um relacionamento com todos os outros povos do mundo, baseados em 7 mitzvot. 7 mitzvot universais. Chama mitzvot bnei Noach. Ou seja, Hashem também tem uma relação próxima com os outros povos, também existe uma certa cobrança no sentido de que o que Hashem espera que os outros povos cumpram, mas é diferente da exigência dele em relação a gente. E parece até injusto, ou parece até incongruente, você falar de que o povo judeu se relaciona com Hashem através de 613 mitzvot e os outros povos do mundo através de 7 mitzvot. Tipo, é muito diferente, é 7 para 613, a relação é a diferença é muito grande. Deixa eu esclarecer. São duas formas diferentes de definir a relação da gente com Hashem. Deixa eu esclarecer um pouquinho melhor. As 7 mitzvot que Hashem deu para todos os povos do mundo incluem, vou citar algumas delas, não fazer idolatria. Não pegar um objeto, um ser vivo, enfim, e rezar para ele, considerar ele Deus e pedir coisas para ele. Isso se aplica a judeus e não judeus. Sim, você encontra na Torá, inclusive está entre os 10 mandamentos, tá? Mas é uma mitzvah da Torá, a gente não fazer, não cultuar outros deuses, outros seres fora Hashem. Em relação aos Goyim, isso também é uma exigência de Hashem em relação a eles, que eles também apenas considerem Hashem como Deus. Mas existe uma diferença. Interessante que na relação da gente com Hashem, Hashem exige exclusividade. Ou seja, que a gente não pode considerar nenhuma outra força além de Hashem. Já em relação aos outros povos, Hashem não faz esse tipo de cobrança. O que significa isso? Significa que se um goi, um não-judeu, ele diz, Hashem está acima de tudo, mas eu rezo para um ser que está abaixo de Hashem, mas eu sei que esse ser também está subordinado a Hashem. É uma relação meio estranha, sim? Mas é legítima. Em relação aos goim, Deus não cobra o mesmo tipo de exclusividade que ele cobra da gente. Então, se um não-judeu acredita em Hashem acima de tudo, e tem mais alguma coisa na qual ele acredita, mas ele considera Hashem acima de tudo, ele tem uma relação permitida com Hashem. Podia ser melhor, ele podia estar mais ligado com Hashem, mas ele não está longe, ele não está afastado. Eu vou fazer uma comparação que vai ser eu espero poder ser um pouco claro. Os povos antigos, os gregos, os egípcios, povos que tinham cultura, povos que tinham ciência, não eram povos ignorantes, tá? Eles tinham um panteão de deuses, eles tinham um monte de deuses que eles cultuavam. Em algum momento eles podiam dizer que tal deus era mais ou menos, mas eles não tinham a ideia de um Deus universal acima de tudo. Então, eles eram considerados idólatras, por mais que eles tinham uma hierarquia de deuses, mas não tinha um que pudesse se dizer estava acima de todos. Curiosamente, um povo que não é tão culto, muito pelo contrário, um povo que é bastante primitivo, os índios tupi-guaranis aqui do Brasil, num certo sentido, estavam mais próximos de Hashem do que os gregos e os egípcios. Por quê? Porque os índios tupi-guaranis, eles
acreditam em Tupã. Tupã, eles chamam de um espírito universal, um Deus que está acima de tudo, e depois eles também rezam para o Sol, para a Lua, eles têm outros subdeuses. Mas existe uma ideia de um Deus maior que manda no Sol e na Lua, nessa cultura, a cultura indígena primitiva dos Tupi-Guaranis. Então, bem ou mal, eles acreditam num Deus único, que não tem forma, que não tem corpo, que está acima do tempo, acima do espaço, do jeito deles. Então, de uma certa forma, eles estão mais próximos da vontade de Hashem do que os gregos e os egípcios, que não tinham essa noção de um Deus acima de todos. Tá? Então, quando a gente fala dos samaritanos, os samaritanos estavam sendo castigados quando estavam em Israel, é porque naquele período se cobrava deles, pelo menos, que eles acreditassem num Deus único. E na prática foi isso que aconteceu. Depois que eles tiveram esse encontro com esse Yehudi, eles abandonaram a idolatria, ou pelo menos aparentemente abandonaram a idolatria de uma forma ostensiva e passaram a acreditar num Deus único. Eu não sei até que ponto os samaritanos também não acreditavam em outros deuses, em outros possíveis, enfim, mas existia essa ideia de que Deus está acima de tudo, Deus não tem corpo, não tem forma, e esse tipo de crença ajudou os samaritanos a poder viver em Israel. Eles estavam na terra sagrada, numa época em que a relação com Hashem era muito intensa. Então, no mínimo, se cobrava deles que eles acreditassem num Deus único. Essa mudança eles sim fizeram, e isso deu a eles a oportunidade de ver a grandeza de Hashem. Os leões pararam de atacar os samaritanos, e eles se consideravam, entre aspas, judeus, apesar de que eles não cumpriam a Torá de forma perfeita, completa. Eles apenas cumpriam aquilo que eles entenderam desse encontro que eles tiveram com esse Yehudi. Então, para eles foi o suficiente. Tudo bem. Mas os samaritanos não podem ser chamados de uma espécie de seita, porque eles simplesmente não tinham conhecimento. Eles cumpriam o judaísmo do jeito que eles achavam que tinham que cumprir. Eles tinham uma noção de um Deus único, e isso ajudou eles, bem ou mal, a sobreviver, a continuar vivendo em Israel. Na época em que os gregos, perdão, na época em que os gregos, a cultura grega, passa a predominar em Israel, nós vamos começar a ter grupos judaicos que estão usando a cultura grega para justificar o não cumprimento da Torá. Perdão. Então, nós vamos ter, como a gente já mencionou anteriormente, um grupo de judeus chamados Tzedokim. Tzadok é um nome judaico. Tzadok teria sido um aluno, um discípulo de Antignos Ish Socho, como a gente já falou antes, foi logo no início do segundo Beit HaMikdash, já com a influência grega. E esse aluno, Tzadok, teria concluído das palavras do seu mestre de que não existe recompensa, nem castigo no mundo vindouro. Então, ele passou a acreditar que só existe este mundo e que o castigo ou a recompensa é só nesse mundo, em relação a Hashem. Sim? Está dando para acompanhar? Sim. Tá. Então, vejam bem. Eu vou mencionar alguém que eu precisaria estudar melhor para poder explicar melhor. Mas eu entendo que seja mais ou menos a mesma ideia. Alguém aqui já ouviu falar em Spinoza? Sim. Muito bem. Para Spinoza, pelo menos até onde eu entendo um pouco da filosofia dele, ele estava dizendo que não existe nada transcendental. Deus é a natureza é Deus. Uma espécie de panteísmo. Tá? Isso é muito parecido com a cultura grega. A cultura grega, de modo geral, não conseguia imaginar algo além da natureza. Para eles, a natureza é tudo. Os saduceus, que é o nome em português para tzdokim, não acreditam.
Ah, em português, chamam os tzdokim de saduceus. Eram judeus que usavam essa filosofia para justificar o fato de eles não cumprirem plenamente toda a Torá. Eles cumpriam certas mitzvot, não cumpriam outras mitzvot, e eles usavam essa ideia de que Deus não é transcendental, Deus está só dentro da natureza, para justificar. Então, certas orientações dos nossos hachamim, dos nossos sábios, que eles não entendiam, quando eles não viam a lógica de uma mitzvah, eles chamavam aquela mitzvah de desnecessária. Por quê? Porque a lógica era o mais importante dentro da cultura grega, com certeza. Então, esses saduceus eram o que eu chamaria de um primeiro movimento reformista dentro do Yiddishkeit, dentro do judaísmo. Eles surgiram na época do segundo Beit HaMikdash. Eles tinham uma espécie de filosofia que justificava eles não cumprirem certas coisas. A gente encontra relatos no Talmud, em outros lugares, de que a maioria absoluta do povo judeu não seguia os saduceus. Eles eram um pequeno grupo, uma elite intelectual, ou uma elite até em termos de pessoas que tinham um certo poder no governo, porque eles estavam muito mais próximos dos gregos, da cultura grega, se davam muito melhor com os governantes não judeus, enfim. Então, os saduceus são vistos como uma espécie de judeus reformistas, assimilacionistas, que querem se assimilar, querem ficar muito próximos dos gregos, e que se afastam do povo. Então, nos relatos que a gente encontra no Talmud, e inclusive em Flávio Josefos, eu acho que o pessoal aqui já ouviu falar de Flávio Josefos, se não ouviu, eu acho importante saber. Flávio Josefos é um historiador que viveu no período final do segundo Beit HaMikdash. Ele, inclusive, testemunhou, viveu durante o período da destruição do segundo Beit HaMikdash, o que significa que ele viveu aproximadamente na época do ano 70, 70 e pouco da Era Comum. E ele escreveu vários livros sobre a história do povo judeu. Infelizmente, esses livros não são considerados autoridade em termos de história judaica, eles têm muitos dados importantes para a história judaica, porque são descrições da época, mas o testemunho de Flávio Josefos não é visto como algo de credibilidade. A gente não dá muita confiança para Flávio Josefos. Por que não? Porque Flávio Josefos não é visto como uma fonte de informação confiável. Flávio Josefos foi um general que estava encarregado do norte de Israel, das fortalezas que existiam no norte de Israel. No período do finalzinho do Beit HaMikdash, os romanos estavam atacando o povo judeu, que o povo judeu ousou se revoltar contra os romanos, e Flávio Josefos era um dos generais encarregados da segurança do norte de Israel, que era onde, teoricamente, ia conseguir se segurar o avanço dos romanos contra o povo judeu. Infelizmente, os romanos foram terríveis, eles acabaram com a resistência no norte de uma vez, e o Flávio Josefos estava entre os sobreviventes, os generais judeus que sobreviveram. Para quem conhece a história de Massada, infelizmente, isso não é um costume judaico, de se matar para não se entregar ao inimigo, mas eles assumiram esse tipo de atitude porque eles não eram 100% cumpridores da Torá, então algumas ideias estranhas se misturaram à filosofia deles. E Flávio Josefos, como ele próprio descreve, estava numa situação onde vários generais se mataram para não se entregar aos romanos, mas ele conseguiu convencer o último sobrevivente a não se matar. Os dois se entregaram às tropas romanas, Titus, que era o general na época, e ele se propôs a ser o historiador de Titus, do imperador romano, do general romano que destruiu Beit HaMikdash, que depois se tornou também o imperador romano. Então, Flávio Josefos é visto, Yosef ben, preciso ver o nome dele exato, Ben Gurion, eu acho, mas enfim, esse Flávio Josefos assumiu ser o historiador de Titus, ou seja, para sobreviver, ele se entregou ao inimigo e ele registra as coisas de um ponto de vista favorável para Titus. Então, ele diz que, por exemplo,
Titus não queria destruir o Beit HaMikdash, foi um erro, foi um engano. Ele não fala mal do seu protetor, porque, afinal de contas, ele sobreviveu graças à benevolência desse imperador, que era general na época. Flávio Joséfos, por que eu estou falando tanto dele? Ele diz que o povo judeu, na época do segundo Beit HaMikdash, estava dividido em 3 grupos. Ele fala dos Prushim, dos Tzdokim e dos Barionim. Isso em hebraico. Mas como os livros dele foram escritos em grego e em latim, então, os termos que ele usa, os termos que são usados hoje em dia, ele diz que o povo judeu estava dividido entre fariseus, saduceus e zelotes, tá? Que são nomes meio estranhos. Mas é importante a gente saber, porque bem ou mal, infelizmente, o Novo Testamento fala muito disso, usa muito esses termos. Perdão. E é importante a gente, pelo menos, ter noção do que eles estão falando. Então, em primeiro lugar, quando eles falam de fariseus, como se fosse uma seita dentro do povo judeu, assim Flávio Joséfos define, o próprio Flávio Joséfos, em outros livros dele mesmo, se contradiz. E ele próprio diz, a maioria do povo segue os fariseus. Bom, se a maioria do povo segue os fariseus, então os fariseus são... Flávio Joséfos está dizendo que a maioria do povo... Perdão. Vocês estão me acompanhando? Sim. Está dando para ouvir? Sim. Sim. Tá. Então, vejam bem. Esse historiador dividiu o povo em 3, mas ele próprio, depois, ele diz, a maioria do povo segue os fariseus. Então, se a maioria do povo segue os fariseus, então a maioria do povo é fariseu, seja lá o que for a palavra fariseu. E os outros, os zelotes e os saduceus, são um pequeno grupinho, são uma minoria. Tá? E essa é a realidade. Então, vamos explicar um pouquinho melhor quem é quem. Tá? A gente falou que os saduceus são judeus assimilados, que seguem a cultura grega, e são um pouco panteístas, um pouco à la Spinoza, não acreditam num Deus transcendental, que é uma forma de justificar por que eles não cumprem uma série de mitzvot, que não segue a lógica deles. Tudo bem. Zelotes é um grupo que surgiu muito mais tarde. Os zelotes, ou barionim, a maneira como os nossos sábios descrevem esse grupo é brutamontes. Não sei se é a palavra certa, mas enfim. É um grupo de jovens que querem brigar com os gregos, com os romanos a todo custo, ou seja, é um grupo que surgiu no final do segundo Beit HaMikdash, e são nacionalistas, são pessoas que querem brigar pela liberdade, pela independência do país, que o seu grau de religiosidade vai variando de acordo com os líderes. Entre eles, você vai encontrar o próprio Flávio Joséfos, que era um general dos Zelotes, desse grupo de revoltados contra o Império Romano. E quem são, então, os fariseus? Então, no Novo Testamento, na Bíblia cristã, eles chamam os fariseus de falsos, de exagerados, de exigentes, de enfim, hipócritas. Não, eles usam palavras nada elogiosas sobre os fariseus. Da onde vem a palavra fariseus? Saduceus é uma distorção de tzadok, aqueles que seguiam o tzadok, que é o cara que se revoltou contra o seu mestre e passou a ser meio que panteísta, não existe algo transcendental. Mas de onde vem a palavra fariseus? Então, fariseus vem do hebraico prushim. Prushim significa aqueles que se separam dos outros. Então, deixa eu explicar isso um pouquinho melhor. Na época do segundo Beit HaMikdash, ainda existia, ainda era válida as leis de pureza e impureza, muitas leis que se aplicam a utensílios, a pessoas, tem 15 graus ou mais de impurezas que estão registrados na Torá, e na época em que havia o Beit HaMikdash, a gente precisava tomar certos cuidados para não adquirir certos tipos de impureza, não ficar debaixo do mesmo teto que um falecido e assim por diante, porque quando a pessoa estava nesse estado, ela não podia ir para o Beit HaMikdash e entrar
no ambiente do Beit HaMikdash, que ela só podia entrar ali num estado de plena pureza. Então, é toda uma série de leis diferentes e que separa a pessoa dos outros, que não tem tantos cuidados com essas leis. Ou seja, na época do primeiro Beit HaMikdash, era muito mais comum as pessoas tomarem cuidado com isso. Na época do segundo Beit HaMikdash, havia uma falta de conhecimento maior dessas leis. Então, a maioria das pessoas, quando chegava próximo das festas, vejam bem, durante a época do segundo Beit HaMikdash, assim como na época do primeiro Beit HaMikdash, 3 vezes por ano, Pesach, Shavuot e Sukkot, todo o povo judeu ia para Jerusalém, para o Beit HaMikdash, o que é uma coisa que hoje em dia seria absurdo. Imagina você estar em Israel e durante a semana de Pesach, Tel Aviv está vazia, Haifa vazia, Ashkelon, Akko, Eilat vazio, só tem gente em Jerusalém. Sabe o que isso representa para a segurança de um país? Um absurdo. Qualquer inimigo ia se aproveitar e atacar o país, porque não tem ninguém. Tá? Então, milagrosamente, a gente sobreviveu todo o período do primeiro Beit HaMikdash, 410 anos, e o período do segundo Beit HaMikdash, 420 anos, fazendo isso. E não foi atacado. Não foi. A gente teve outros ataques, a gente teve outros problemas com outros povos, mas não nesse período, não durante Pesach, Shavuot, Sukkot, quando todo o povo está em Jerusalém. Então, quando o pessoal ia para Jerusalém, todo mundo pegava tudo que tinha, roupa e coisas, mergulhava no mikve e purificava antes de ir para Jerusalém e fazia o que era possível fazer para garantir que estava em estado de pureza para poder entrar no Beit HaMikdash e trazer os korbanot, os sacrifícios, porque isso era uma exigência para se poder comemorar Pesach, Shavuot e Sukkot. Então, todo o povo se afastava da impureza ou de coisas não puras, vamos dizer assim, no período dessas 3 festas. Os grandes sábios, as pessoas estudiosas do povo judeu, faziam isso o ano inteiro. Então, deixa eu dar uma comparação com o que seria hoje em dia algo parecido. Digamos que você é kasher, você separa carne e leite na sua casa, você compra carne kasher, você procura fazer o kasher da forma como você sabe. Sim? Mesmo assim, você não tem certeza de que se você convidasse um rabino ou uma rebbetzin para comer na sua casa, talvez eles não comeriam. Mas como não? Eu faço tudo kasher. Sim, mas não no grau do kasher que eles fazem. É possível, é possível. Tá? E podem haver graus diferentes. Tá? Então, o que vai acontecer? O pessoal que as pessoas consideram mais religiosas não vão comer na casa deles, porque mesmo que eles sejam kasher, talvez não seja kasher no nível que essas pessoas cumprem. Então, o que acontece? Isso cria uma certa separação entre as pessoas. Aqueles que cumprem mais, ou são mais rigorosos com o kasher, acabam se afastando daqueles que fazem menos. Tá? Para isso, é preciso de muito tato para que as pessoas mantenham uma relação saudável. Porque é muito fácil você ofender alguém dizendo, você não é kasher, você não é shabat. Você... Infelizmente, isso é comum, não devia ser, mas acaba sendo. E, às vezes, é uma forma da pessoa dizer, eu sou mais do que você. Não é muito saudável isso, do ponto de vista judaico. Tá? Na época em que havia o Beit HaMikdash, aqueles estudiosos que mantinham um grau de pureza elevado o ano inteiro, tinham que tomar cuidados em relação a frequentar a casa dos outros, a ter uma interação com as outras pessoas, porque as outras pessoas não tinham o mesmo cuidado que eles tinham. Então, com todo o tato que eles tinham, com todo o cuidado que eles tinham de não ofender as pessoas sabiam que eles não iam comer na casa deles, ou que eles não iam participar de certas atividades junto com eles. Por quê? Porque eles sabiam que não estavam sendo tão cuidadosos quanto esses estudiosos eram cuidadosos com a pureza pessoal deles em uma série de situações. Por isso, esses estudiosos eram chamados, muitas vezes, pelo povo, de prushim, aqueles que se afastam. Eu não estou vendo. Pode falar mais alto?
Prushim. A expressão lá, Prushim. Prushim. Parush. Parush é alguém que se separa. Prushim, aqueles que se separam. Tá? E, infelizmente, na tradução, Parush virou fariseu. Não me pergunta como. O P virou F e o Shin virou S, enfim. Isso não é a forma como Chachamim, como os sábios, chamavam a si mesmos. Isso era como as pessoas olhavam eles. Eles se afastam da gente, eles não comem com a gente, eles não fazem certas coisas com a gente o ano inteiro. Não. Pesach, Shavuot e Sukkot, estava todo mundo junto. Em Jerusalém, ninguém estava afastado de ninguém. Por quê? Todo mundo tomava o maior cuidado de ter um grau de pureza mais elevado. Então, todo mundo estava junto. Então, até aqueles estudiosos podiam participar de refeições e tudo mais na casa dos outros, porque eles não tinham dúvida de que todo mundo em Jerusalém, em Pesach, Shavuot e Sukkot, estava tomando o máximo de cuidado para fazer tudo direitinho. Então, eles só eram distantes o resto do ano. Mas Pesach, Shavuot e Sukkot estava todo mundo junto. Tá? Então, a denominação que você vai encontrar no Talmud e em outros lugares sobre esse grupo de sábios que tomavam cuidados com pureza e impureza o ano inteiro, eles se chamavam de Haverim. Eles tinham uma espécie de fraternidade, era um grupo fechado, onde para você participar desse grupo, você tinha que ter um comprometimento com esse tipo de comportamento, com esses cuidados a mais em relação à pureza e impureza. Então, eles não se chamavam de Prushim, de afastados, separados, eles chamavam-se de Haverim. E as outras pessoas que tinham menos cuidados com a pureza e impureza eram chamados de Amei Haaretz, o povo da terra, o pessoal normal, comum, que não tinha tanto cuidado com pureza e impureza. Como esses Chachamim, perdão, como essas pessoas estudiosas, ou que queriam estudar, queriam tomar esses cuidados, elas sabiam mais Torá, elas estudavam mais Torá, e também essas pessoas, elas criavam uma espécie de grupo fechado para poder manter esse grau de pureza. Então, entre eles, eles eram Haverim, eles eram membros dessa sociedade, e outros, talvez não de uma forma muito elogiosa, chamavam eles de os afastados. Como a gente viu, a maioria do povo, apesar de você ter muita gente que podia ser chamado de Amei Haaretz, ou Am Haaretz, o povo da terra, o pessoal que cumpria as coisas normalmente, não com tanto cuidado quanto esses sábios, mas todos eles estavam juntos. Quem estava separado mesmo do povo eram os Tzdokim, os saduceus, que era uma espécie de elite que estava próxima dos governantes, sejam eles gregos ou depois romanos, tá? E esses zelotes, esses barionim, que, bem ou mal, também cumpriam a Torá e as mitzvot como os Chachamim orientavam, mas que se consideravam nacionalistas, no sentido de que eles queriam um embate, queriam um conflito, um combate direto com os romanos. Então, esse é um grupo que surgiu posteriormente, no final da época do segundo Beit HaMikdash, e que tem um viés, um jeito meio nacionalista, não necessariamente é um grupo religioso. Por que eu estou falando de tudo isso? Porque a gente vai... o tempo agora não vai ajudar muito, mas vamos fazer o que a gente pode. Na época do segundo Beit HaMikdash, quando começou o governo dos Macabim, porque os Macabim, como a gente falou antes, eles estavam agora governando Israel, eles conseguiram se livrar do governante helênico, e os Macabim agora eram os governantes. No primeiro período, os primeiros reis Macabim cumpriam a Torá e as mitzvot com a orientação dos sábios, dos Chachamim, como a gente cumpre hoje em dia, basicamente. Mas depois, infelizmente, nós vamos ter reis Macabim, que vão se tornar Tzdokim, saduceus, que vão assumir um judaísmo meio reformista ou meio distorcido, e vai ter um motivo para isso. Tudo isso que eu falei até agora foi basicamente uma introdução para a época em que os reis Macabim vão, de uma certa forma, abandonar o Yiddishkeit. Que isso a gente vai ter que estudar direitinho para entender o que é
correto ou incorreto da parte deles.